Bonito, né, pessoal? Eu vou colocar daqui a pouquinho, vou mandar lá para os grupos, mas vamos orar agora? Vocês gostariam de orar agora? Então, por favor, feche seus olhos. Não há muito o que fazer hoje, apesar de ser um dia de sábado, noite de sábado, mas outras pessoas que pensam que sabem o que é melhor para cada um de nós decidiram fechar tudo para manter as pessoas dentro de casa. Amado Pai e soberano Rei, primeiramente e como sempre o fazemos, louvado seja o teu nome pelo dia de hoje. Em tudo devemos dar-te graças, Pai, porque até aqui nos tens ajudado, nos tens sustentado. A tua destra fiel nos tem guiado e ensinado qual o caminho que devemos traçar. Eu sei que há pessoas que gostariam de estar se divertindo, visitando amigos, ir ao cinema, ou dentro de um shopping, ou caminhando pela praia, fazendo qualquer coisa, menos estar dentro de casa numa noite de sábado. Por isso, meu Pai, que essa live sirva não como um momento de entretenimento ou distração, mas sirva como um despertar da fé de cada pessoa que estará participando da mesma. De repente, essa pessoa colocou essa live na televisão e todos na sala estão agora vendo, quem sabe até orando juntamente conosco, porque não há muito o que fazer. Então aproveita, Espírito Santo, essa falta do que fazer e transforma este limão em uma limonada. E traz alegria ao coração dessa pessoa, fazendo-a entender que muito mais do que uma diversão, um passeio no shopping, pela praia, cinema ou qualquer outra coisa nas esquinas, uma conversa animada com os amigos ou pelos bares, muito mais importante do que isso é algo que se chama salvação. Que os amigos, a boa conversa, a resenha gostosa, as piadas, um passeio pelo shopping, pelas praias, nada disso poderá substituir a alegria da tua salvação. Eu te peço, meu Pai, que nesta noite o teu Espírito venha alegrar o coração de todos aqueles que estarão participando e que tudo que seja dito aqui não saia da inteligência do homem, mas venha diretamente do teu trono, fonte de toda a sabedoria. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu te peço e te agradeço para todo sempre. Amém. Amém. Bom, deixa eu compartilhar esse vídeo aqui, o pessoal está pedindo. Vou mandar lá nos grupos, tá? Está aqui, grupo de administradores, projeto Ezequiel 33. Está aí. Isso, estou mandando lá para os grupos agora esse lindo louvor. Bom, vamos então, antes de entrar no assunto, porque eu vou falar de uma forma bem resumida, está tudo escrito na palavra, é que muitas vezes nós não conectamos uma ideia com a outra. Mas andam dizendo por aí, inclusive até foi colocado já no chat, a profecia do dia 30, né? Tem gente preocupada, ai meu pai, cavalo amarelo vai sair no dia 30, todos temos que ficar em casa e passar o sangue do cordeiro, ungir a porta de casa, etc e tal. Meus amigos, desculpe, mas se você está atribulado, se você está preocupado com essa profecia, mas foi um pastor, Gustavo, foi um pastor que disse que Deus falou com ele, que mostrou a ele que vai ter gente que vai morrer e coisa e tal, acontecerão muitas coisas durante a madrugada. Calma, calma, muita calma nessa hora, Papudinho, muita calma nessa hora. Veja bem, existe uma escola teológica que diz que o livro do Apocalipse não é um livro
cronológico, ou seja, que pode acontecer primeiro os ais antes das trombetas, depois os selos. Há uma escola que pensa assim. E há outros que dizem que sim, é um livro cronológico. Muito bem. Vamos meditar com muito carinho e cuidado aqui. Minha pergunta para vocês. Quem abre os selos? Porque o cavalo amarelo está em um dos selos, correto? Então, quem abre os selos? Está lá escrito no livro do Apocalipse, capítulo 6. Quem é que abre os selos? Coloque aí, por favor. Quem é que abre os selos? João chorou, ficou triste porque ninguém foi achado digno de abrir os selos. E aí aparece o Cordeiro de Deus e então toma aquele rolo das mãos do Eterno e abre os selos. Quem é que abre os selos? Está aqui, o Davi Rodrigues já colocou, o Cordeiro de Deus. Muito bem. O primeiro selo revela que cavalo, de que cor ou qual cavaleiro. Vamos lá. O primeiro selo. Qual é o primeiro selo? Qual é a cor do cavalo? Coloca aí. Qual é a cor do cavalo do primeiro selo? Primeiro, branco, está aqui. O Lucílio, Otaviano colocou aí, branco. Esse cavalo branco, ele tem um cavaleiro que lhe foi dado um arco e uma coroa e ele saiu para conquistar, correto? Ou seja, esse cavalo branco, ou cavaleiro do cavalo branco, ele representa quem? Quem ele representa? Está aí, o José Eduardo Horta Celso colocou o anticristo, correto. Ou seja, é a manifestação, a revelação do anticristo. Estamos na mesma página? Agora a minha pergunta para vocês. O anticristo já foi revelado? Já foi revelado o anticristo? Não. As pessoas podem fazer conjurações. Eu penso que é o Macron. Eu penso que é o Trump. Eu penso que é o Obama. Eu penso que é o Erdogan. Eu penso que vai ser um muçulmano. Eu penso isso, eu penso aquilo. Quer dizer, as pessoas podem conjurar, podem palpitar, podem falar o que quiserem, mas o fato é, hoje por hoje, dia 27 de março de 2021, o anticristo até agora não se manifestou, correto? Então veja bem, se o primeiro selo que é aberto é o anticristo e o cavalo amarelo é o quarto, que nem amarelo, é cloros, é uma cor meio esverdeada, sabe? Aquele bife de fígado que você esquece na geladeira, aí depois quando você vai fazer, você pega o bife, poxa, esse bife tá meio verde, meio amarelo, coisa e tal. É mais ou menos daquela cor ali. Então, vamos lá, o primeiro é o cavalo branco, o segundo cavaleiro, qual é a cor? Ou qual é a cor do segundo cavalo? Qual é a cor do segundo? Coloque aí, por favor. Qual é a cor do segundo cavalo, gente? Coloque aí, por favor. O amarelo, pálido, cor de mofo, tá aí, vermelho, Gesiel da Paz, vermelho. O que o cavalo vermelho representa? Guerra, não é mesmo? Ou guerras. Pode ser a Terceira Guerra Mundial, conforme a maçonaria já está programando para que aconteça, entre árabes e judeus, ou então pode até ser a guerra de Gog e Magog. Alguns pensam que a guerra de Gog e Magog vai acontecer durante o milênio. Outros dizem que não. Mas o cavalo vermelho significa guerra, correto? Então veja bem, estamos ouvindo falar de rumores de guerras, mas até agora ninguém saiu no papo, no tapa, ninguém foi para país do outro lutar, correto? O terceiro cavalo, qual é?
Qual é a cor do terceiro cavalo? É o preto, não, o cavaleiro preto. Está aqui, a Silvana Gonzalez colocou, o cavaleiro preto. O que significa isso? Fome, super, hiperinflação, escassez de alimentos, fome. E juntamente com fome vem o quê? Doenças, correto? E o quarto e último cavalo é o Clorus, ou amarelo, cor de mofo, verde, it doesn't matter. É o Clorus, que também é um cavalo que traz desgraça, que são pestes. Então, peraí, raciocina comigo. Então o pastor diz que no dia 30 vai ser solto o cavaleiro amarelo. Mas o branco ainda não foi revelado. O vermelho tampouco, muito menos o preto. Então já vai sair logo com o amarelo e o branco. Porque nesse capítulo tem que se obedecer a sequência. Primeiro tem que se manifestar o antimessias. Eu, como acredito no pré-tribulacionismo, então eu creio que primeiro a igreja será tomada, nós, não os templos de pedra, a igreja será tomada e depois serão abertos os selos. Tem gente que crê no meso, outros creem no pós-tribulacionismo. Não vamos brigar por causa disso. Mas, para que o amarelo se manifeste, primeiro tem que aparecer o antimessias. E o antimessias ainda não apareceu. Então, que história é essa que vai aparecer o cavalo amarelo e você tem que se trancar dentro de casa e ungir a porta da casa, como foi feito lá no Egito milhares de anos atrás, por causa do sangue, mataram o cordeiro e passaram o sangue do animal nas portas, prefigurando o sacrifício do Messias, que já foi realizado lá no Calvário, quando ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Então, peraí, que negócio é esse? Já vai começar do amarelo, sem ter se manifestado o branco, que é o anti-Messias, quando o amarelo depende da manifestação do branco primeiro? Ah, peraí, pessoal. Peraí. E me parece, me corrijam, para que eu não cometa nenhuma injustiça, que o pastor falou isso, né? Falou isso. Não, vocês têm que ficar dentro de casa para se proteger, porque vai morrer muita gente, coisa e tal, mas não vai ser o dia todo, só de madrugada. Mas quem sai de madrugada para trabalhar? Então não sai? Não vai trabalhar? Aí me parece que depois ele gravou um outro vídeo, né, que ele se percatou, caramba, meti o pé na jaca. Não, pessoal, olha, pode sair para trabalhar porque o pai vai proteger vocês. Peraí, pessoal. Eu não vi, eu apenas... as pessoas começaram a mandar para mim, Gustavo do céu, preto latino querido, olha, dia 30, Gustavo, tem uma profecia aí, um pastor falou que vai morrer muita gente, que o cavalo amarelo e coisa e tal. Aí eu nem me preocupei em ver o vídeo, eu fui pegando daqui, dali, acolá. Não bate, pessoal, a matemática não fecha. É como diz o nosso amigo Alex, essa matemática daí é da Carla Pérez. Não fecha. Primeiro tem que aparecer o branco, que é o anti-Messias. Aí, com o surgimento do branco, os outros virão em sequência. Não vai começar pelo amarelo. Ah, então a gente ainda não está nos selos? Não! Ainda não chegamos nos selos, não. Em absoluto. Em absoluto. Olha, deixa eu ver será que eu coloquei aqui? Ele voltou, né? Voltou falando novamente besteiras. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Olha só, ele voltou novamente falando besteiras. Se não acontecer nessa Páscoa agora, eu te dou a palavra que eu paro de pregar o evangelho. Tá feito assim? Ok? Eu paro de pregar. Eu paro de falar e paro de lançar vídeo no YouTube. Só que eu te garanto que você vai cair do cavalo. Espero que na tribulação
você se arrependa e aceita Yahshua como o único Salvador e Yahweh como o Criador do Universo. Porque você vai ter mais uma oportunidade de ver que o Eterno usa as pessoas até hoje para mostrar para as pessoas tudo que há de acontecer nessa terra. E tem mais os 2 últimos vídeos que vão cair meu aí agora, vai servir de testemunho para toda a igreja de Laodiceia que vai ficar na tribulação. Eles vão assistir esse vídeo e vão ficar impactados o tamanho da revelação. Irmão, dia 27 para o dia 28 de março agora é a maior prova que vai ficar aí na terra para todos os que estão em Laodiceia. Então o maior testemunho vai ser esse. Porque se passar essa Páscoa agora e não acontecer nada, eu não vou lançar nenhum vídeo no YouTube mais pregando a palavra do Eterno ali, falando de acontecimento dessas coisas, porque não tem mais o que pregar. E Yahshua falou, passa céus e terra, minha palavra não há de passar. Quando ele falou isso, ele estava falando do brotar da figueira. Ele estava falando que a geração que vê se Israel virar um país, essa era a última geração. Ele virou, pode marcar aí. Ele falou, pode marcar aí, passa céu e terra, minha palavra não há de passar. Então eu creio nisso piamente. É tanto que eu creio nisso piamente que eu não vou lançar mais nenhum vídeo no YouTube se o arrebatamento não acontecer nessa Páscoa. E aí, meu irmão, as pessoas vão ver se o Eterno falou ou não falou através de nós. Aí, né? Ele voltou de novo. Tem um outro aqui, um outro vídeo aqui, deixa eu... cadê o Twitter? Tá aqui. Deixa eu mostrar a vocês uma outra coisa que me chamou a atenção. E tudo isso tem a ver com o assunto que vai ser comentado, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, olha só. Infelizmente, nós compramos essa caixa de chocolate da Lacta e ela vem com um rótulo muito bonito, mostrando um carro da Hot Wheels, porém um carro que a caixa se transforma num carro, e mostra aqui vários bombons que nós conhecemos como diamante negro, sonho de valsa, ouro branco, né? A caixa vem toda interessante com as marcas de bombons que já conhecemos. Mas quando a gente abre essa caixa de bombom, dentro existe um bombom chamado feitiçaria. Nessa Páscoa, não comprem bombons da Lacta. Esta empresa está fazendo pacto satânico, infelizmente, porque não faz sentido você ter bombons e ter um bombom com esse nome para criança. É golpe baixo. Não façam isso. Mensagens malignas de feitiçaria, de macumba, de magia negra. Então, é um alerta, certo? Gente, não brinque. As forças do mal também é poderosa. Mas maior é o que está em nós, que é Jesus Cristo. Só Ele para destruir. E o que eu vou fazer com essa caixa agora? Vou jogar todos esses bombons e a caixa no lixo, porque nós não precisamos nos alimentar de coisas malignas, de coisas que são oferecidas. As nossas crianças são anjos, são servos do Senhor. E esta é uma das formas que o inimigo tem para destruir as nações, para destruir as crianças no mundo. Não comam. Por que não colocaram esse bombom logo de frente assim, feitiçaria? Vocês acham que se essa caixa tivesse a imagem desse bombom em cima, as pessoas iriam comprar? Claro que não, gente. Quem tem visão de Deus não se mistura com as coisas nojentas do maligno. Não faz sentido. E aqui a gente sabe que existem vários pactos. Quem tem visão de Deus não celebra a Páscoa comendo chocolate. Primeiro que não é Páscoa. E segundo que a Bíblia tampouco fala que tem que comer chocolate. Não que comer chocolate seja o problema, o pecado, o erro. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu como chocolate, independente se é Páscoa ou não, eu gosto muito de chocolate. Eu sou um chocólatra, eu confesso isso.
Agora, está nítido aí que essa senhora comprou a caixa de chocolate para celebrar a Páscoa. Inclusive, ela cita a palavra Páscoa, sendo ela, pelo vocabulário, uma pessoa cristã, não é? Então, aí a gente entra no tema no qual eu me proponho a falar agora. Por favor, pegue a sua Bíblia agora. Vamos ver o que a palavra do Altíssimo nos revela com relação a essa celebração pagã. Sim, é pagã, tá bom? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações e eu vou ler a Bíblia João Ferreira de Almeida. Tá aqui, ó, minha companheira de guerra, ó. Tá até metade da capa já foi embora. Vamos lá. Por isso que eu denominei essa live de A Verdadeira Pessar. O inglês é até melhor, que existem, conforme eu disse, duas definições. Passover, que é a definição correta, porque lá na última praga foi dito que o anjo da morte passaria por cima de todo o Egito. Por isso que até os filhos, os hebreus, eles tiveram que sacrificar um cordeiro e ungir a entrada da casa, de cada casa, com o sangue daquele cordeiro. E o interessante é que o cordeiro, ele era observado por 4 dias, tinha que ser um animal perfeito, sem defeito e sem nenhum problema. O que prefigurava o sacrifício do nosso Salvador na cruz do Calvário por cada um de nós. E o animal era sacrificado e todo o sangue do animal era retirado. E se uma família fosse pequena, então que deveria chamar uma outra, porque não poderia ficar nada daquele cordeiro para o dia seguinte. A Bíblia fala que teria que ser sacrificado um cordeiro, não comprar uma caixa de bombons ou um ovo de Páscoa. Então, a paganice já começa por aí. Já começa por aí, porque o ovo de Páscoa tem como símbolo o coelhinho, que é o símbolo da fertilidade da deusa Ishtar, que tem vários nomes dependendo da região, mas é mais conhecida como Ishtar, a deusa da fertilidade. E essa celebração foi inserida no calendário da igreja pela igreja pagã de Roma, a falsa igreja de Roma. Porque os primeiros cristãos nunca celebraram Páscoa, que significa libertação. Passover é passar por cima, de onde vem a palavra Pessar, Passover. Então, na realidade, nós teríamos que denominar essa festa libertação, ou essa celebração libertação, e não Páscoa. Páscoa é uma denominação ou invenção da igreja de Roma. Então vamos lá, pega a sua Bíblia aí, por favor. No Evangelho de Lucas. Nós vamos fazer uma timeline aqui, tá bom? Por isso, se você tem cadê a minha aqui? A famosa canetinha amarela para marcar, tá aqui, ó. Não tá dando para ver direito por causa do chroma aqui. A famosa canetinha amarela para marcar, como eu tenho aqui, ó. Tudo marcado, tá vendo aí? Vamos ver aqui. Sempre esteve aqui diante dos nossos olhos, é que, pelo menos, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Lucas capítulo 13, versículo 10, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 10. E Samuel e eu até conversamos sobre isso, e eu vou explicar para vocês aqui algumas interpretações. Disse assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Correto? Aí vem versículo 11, 12, 18, diz assim:
e dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. Aí ele fala da parábola do fermento, da porta estreita, que continua estreita, que não passou por nenhuma obra de ampliação. Aí lá no versículo 31, que ainda é o dia de sábado, que ainda é o Shabat, disse assim: naquela mesma hora, ou seja, naquele mesmo dia, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Quem era Herodes? Coloque aí no chat, por favor. Quem era Herodes? Ou quem foi Herodes? Coloque aí no chat. Para a gente poder interagir, por favor. Agora comemoramos a Santa Ceia, não a Páscoa, como nosso Salvador determinou. Correto. Oi, Karina Bernardes, boa noite. Marilene Bontempo, o governo, era o rei. Era o governador, né? Porque Jerusalém foi invadida, Roma estava tomando conta, então Herodes quer matar-te. Aí o versículo 32 diz assim: ele, ou seja, o Messias ou Jesus, porém lhes respondeu. Respondeu a quem? Aos fariseus: olha, sai fora porque Herodes quer te matar. Então, o Messias disse assim: ide dizer a essa raposa. Quem era a raposa a quem ele estava se referindo? Herodes. Olha o que ele mandou dizer: que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Versículo 33, importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Aqui está o segredo. Gustavo, eu não captei ainda a vossa mensagem. Aqui está o segredo. Muito embora há um erro de tradução aqui no versículo 32, mas aqui está o segredo. Raciocinem comigo. Voltando lá em Lucas 13:10. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Então, qual era o dia? Sábado. Correto? O sétimo dia. O dia do descanso. O dia santificado pelo Altíssimo. Sábado. Aí nós vemos a parábola do grão de mostarda, parábola do fermento, a porta estreita. E lá no versículo 31, está escrito assim: naquela mesma hora, ou seja, ele estava ensinando as pessoas. As pessoas estavam famintas, sedentas de ouvi-lo, ou por ouvi-lo. Então, naquele mesmo instante, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Que dia ainda era esse? Sábado, ou o Shabat. O Messias já estava perto de Jerusalém. Ainda não havia entrado, já estava perto. Ele já havia participado da Santa Ceia com os seus discípulos. Ou não? Deixa eu ver se eu não cometi aqui algum erro. Não, ele ainda não havia participado. Ele participou depois. Então, era sábado o dia. Ao ouvir aquilo, o Messias respondeu da seguinte forma. Versículo 32. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa. Qual era a raposa? Herodes. Que hoje que dia? Hoje, sábado, faz um círculo aí, hoje, na palavra hoje, e coloca assim, sábado, hoje, sábado, porque ainda é o dia de sábado que ele estava ensinando na sinagoga, e amanhã, qual é o dia depois do sábado? Domingo, faz um outro círculo e coloca assim, domingo, aqui ó, como eu fiz aqui ó,
como eu fiz aqui. Não sei se vai dar para ver aí. Sábado e domingo. Então, hoje, sábado, e amanhã, domingo, o que ele falou que ia fazer? Expulso demônios e cura enfermos. Correto? Ele ainda não havia terminado a sua obra. Por isso que ele disse, olha, volta e diz para essa raposa o seguinte, ele quer me matar, né? Tudo bem. Fala para ele que hoje, sábado, e amanhã, domingo, eu expulso demônios e curo enfermos. E aqui está escrito, no terceiro dia terminarei. Aí a pessoa, bom, o terceiro dia é segunda-feira. Acontece que aqui entra a pena, a falsa pena dos escribas. Porque eu pesquisei e o sentido aqui não é no terceiro dia, segunda-feira, logo após o domingo, mas em 3 dias terminarei. Então, 3 dias, segunda, terça, quarta. Terminarei o quê? Terminarei a minha obra. Alguns manuscritos mais antigos e melhores traduzidos terminam assim, e em 3 dias terminarei a minha obra. Então, vai e dize a essa raposa Herodes que hoje, sábado, amanhã, domingo, eu curo enfermos e expulso demônios. E em 3 dias eu termino a minha obra. 3 dias. Sábado e domingo, curando enfermos e expulsando demônios. Mais 3 dias, segunda, terça e quarta. Bom, Mateus 12:40. Novamente, Mateus 12:40. Uma outra pista. Vamos lá. Mateus 12:40. Ou melhor, vamos ler desde o 38. Mateus 12, do 38 ao 40. Diz assim, então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites, aí é o que eu estava conversando com o Samuel Benin. Eu vou explicar para vocês aqui. Seriam esses 3 dias e 3 noites dias de 24 horas? Literais, tal como conhecemos hoje? Porque antigamente os judeus contavam um tempo assim. Vocês lembram, por exemplo, que em Atos dos Apóstolos, quando eles receberam o Espírito Santo, e haviam ali gente de todas as partes do mundo, partos, medos, persas, e eles foram para a rua e as pessoas os ouviam glorificar ao Eterno em suas línguas maternas. Lembram disso em Atos dos Apóstolos? E aí alguns contraditórios disseram assim, eles estão bêbados. Foi então quando Pedro tomou a palavra e disse, varões israelitas e de todas as partes do mundo, o que vós vedes agora é uma promessa que o Messias nos fez. E não pensem que esses varões estão bêbados, porque é a hora terceira. A hora terceira? Qual é a hora, no nosso horário, que corresponde à hora terceira? 9 da manhã. E ao judeu era proibido beber algo alcoólico ou bebida forte, vamos dizer assim, tão cedo. Então, a hora terceira corresponde a 9 da manhã. Vocês lembram a que horas o Messias disse, está consumado, e entregou o seu espírito? Qual é a hora que a palavra fala?
Vamos lá, coloque aí no chat. A hora nona. Muito bem, a Missy Barbarella colocou aí. A hora nona. Vamos lá. Se a hora terceira corresponde a 9 da manhã, então vamos ver. A hora quarta era que horas? 10 da manhã. Quinta, 11. Sexta, 12. Sétima, 1 da tarde. Oitava, 2 da tarde. Nona, 3 da tarde. Confere justamente com o horário do sacrifício da tarde. Então, o Messias entregou ou rendeu o seu espírito a que horas? Às 3 da tarde, que corresponde à hora nona. Muito bem, agora vamos para trás. Se a hora terceira é 9 da manhã, então a segunda, 8, a primeira, 7. Correto? Então, a primeira hora da manhã era 7 da manhã. A segunda, 8. A terceira, 9. E a nona hora era 3 da tarde, que correspondia justamente com o sacrifício que teria que ser oferecido à tarde, o sacrifício da tarde. Por isso que ele é o Cordeiro Pascal, oferecido sem defeito. Conforme já foi dito, o Cordeiro, ele era observado, eu anotei aqui, o Cordeiro era observado por 4 dias. Está aqui. Êxodo 12:3. Vamos ver Êxodo 12:3. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, por favor. Êxodo 12:3. Diz assim. Fui para Gênesis. Vamos lá, está aqui. 12:3. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, o cordeiro era observado por 4 dias, para ver se não ia aparecer algum defeito. Eu coloquei aqui, não poderia ter nenhum defeito. Não poderia. Agora vamos lá para João 1:29. O Evangelho de João 1:29. Por favor. Abra aí, João 1:29. Deixa eu passar isso para cá. Diz assim, olha que coisa maravilhosa. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ao ser oferecido como libação ou sacrifício da tarde, justamente às 3 da tarde, o Messias cumpriu essa e outras profecias referentes a ele. Tem mais aqui ainda, João 18:38, que já é a condenação de Pilatos. 18:38, diz assim, olha. Vou ler desde do 33, diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Ou seja, o próprio Pilatos não encontrou nenhum motivo para condená-lo. Mas, segundo Flávio Joséfos, o grande historiador do primeiro século, Pilatos ele não contava muito com o favor de Herodes. Não era muito bem visto. E Pilatos, ele não era muito assim bem visto pela corte de Roma. E Pilatos tinha um somebody love, uma transação com o templo, onde Pilatos negociava animais para o templo, em que vendia os animais por moeda romana e trocava por moeda do templo, alguma coisa assim. Era um tipo de lavagem de dinheiro nos dias de hoje. Então Pilatos ele tinha um rabo preso com os sacerdotes do templo. Por isso que quando ele mandou trazer a Barrabás e Jesus, ele perguntou, a quem vocês querem que vos solte? A quem vós quereis que vos solte? Aí o sumo sacerdote disse assim, se você, como é que foi dito? Se você não condená-lo, então você não é amigo de César. Porque Pilatos, ele tinha o rabo preso com os sacerdotes, já que ele fazia transações e ganhava um dinheirinho extra, tal como acontece hoje na nossa política podre e fétida, não é mesmo? Onde um montão de gente aí embolsou muito dinheiro do governo federal no famoso Covidão. Pilatos era um corrupto. Ele deveria até se chamar Lula Pilatos. Ou Dória Pilatos. Corrupto. E então, quando os sacerdotes disseram que se ele não condenasse, não era amigo de César, e sabendo que a corte romana não o tinha em autoestima, e querendo preservar a sua posição política, então o que fez Pilatos? Eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Aí, vamos agora a algumas interpretações. O Messias disse que nenhum sinal seria dado a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Correto? Vamos supor que o Messias morreu de fato na sexta-feira, às 3 da tarde, e, segundo a lei, ninguém poderia ficar pendurado no madeiro, porque já era o dia de preparação para o Shabat. Aliás, deixa eu até ler aqui, o julgamento do Messias foi completamente ilegal. Parece até que o STF já estava atuando lá na época. O STF mandou soltar Barrabás, né? E tem soltado vários Barrabáses por aí. Então, algumas leis, na realidade foram mais de 18 leis quebradas da Torá. Os sacerdotes rasgaram a Torá, assim como a loja maçônica mais cara do mundo, que é o STF, rasgou a Constituição brasileira e continua rasgando cada dia. Mas eu anotei aqui algumas, pelo menos 5 das 18. Ninguém poderia ser julgado à noite. Jesus foi julgado à noite pelo sacerdote. Era proibido ser julgado à noite. Ninguém poderia ser condenado à morte antes do Pessah, ou do Passover. E Jesus foi condenado à morte pelo sumo sacerdote e pelo povo que foi comprado, né? Povo que recebeu o auxílio, né? Porque os sacerdotes pagaram o povo para gritar, crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás. Preferiram um ladrão, um Lula, e condenaram um justo. Não há nada novo debaixo do sol, meus amigos.
Ninguém poderia ser condenado com um julgamento somente, a pena de morte. E o Messias foi condenado à pena de morte com um só julgamento. Outra lei quebrada da Torá. O sumo sacerdote não podia rasgar suas vestiduras, e ele assim o fez quando Jesus falou que sim, era o Filho de Deus. O povo comprado colocou a Pilatos contra a parede ao dizer que se ele, Pilatos, soltasse a Yeshua, seria considerado inimigo de César. Porque foi isso que os sacerdotes mandaram o povo comprado, o gado, gado, que foi comprado com um pão com mortadela e R$30, ou então com auxílio de R$150, a dizer, não, se você solta-nos Barrabás, se você soltar Jesus, você é amigo de César. E como Pilatos tinha o rabo preso, não era bem visto pela corte romana, e para conservar o seu cargo político, como hoje também fazem, então não há nada novo debaixo do céu. Aí vamos lá, vamos supor que ele morreu na sexta, 3 da tarde, e 6 da tarde, para alguns, já começava um novo dia. Então ele não poderia ficar ali pendurado, porque já seria o Shabat. Já passou do período da preparação para o próprio Shabat. Então, ele foi enterrado antes das 6 da tarde, antes do anoitecer. Então, ele passou uma noite, correto? Sábado, um dia e noite, 2 noites e um dia, correto? Ressuscitou no domingo pela manhã, então passou, vamos dizer, madrugada. Então, passou 3 noites e um dia. Se fosse assim, então ele mentiu. Então ele não é o Messias. Porque ele disse literalmente que nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E qual foi o sinal do profeta Jonas? Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe. Que até o Samuel me disse que ele crê que foi o Leviatã. Então, se enterrou na sexta e ressuscitou no domingo, não bate, pessoal. Não bate. Simplesmente não bate. Não dá. Ah, mas enterrou na sexta já conta um dia. Ah, é assim? Então vamos lá. Então na sexta, um dia e uma noite. Sábado, dia e uma noite. 2 dias e 2 noites. Ressuscitou no domingo de madrugada, né? Então, 3 noites. E o terceiro dia? E o terceiro dia? Aí me faz lembrar aquela música do Capital Federal, O Segredo de Fátima. E no terceiro dia ninguém ressuscitou. É isso mesmo? Não bate. Simplesmente não bate. Ressurreição, domingo pela manhã, é invenção romana. Para mudar dias, estações e épocas, para mudar o calendário como eles fizeram. Agora, se você pegar, ele foi sepultado na quarta, ficou quinta, sexta, ressuscitou no sábado, porque a Bíblia diz que no domingo pela manhã, quando as mulheres foram lá vê-lo, a pedra já estava removida. E o anjo, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele já havia ressuscitado. Faça as contas. E vocês vão ver que dará exatamente 3 dias e 3 noites. Foi sepultado na quarta, tirado do madeiro às 3 da tarde, sepultado antes das 6, ficou 3 dias e 3 noites, foi até as profundezas da terra, conforme eu já expliquei naquela outra live, que o livro de Enoque coaduna
com a terra oca, com as regiões do seio de Abraão, Tormento, o Tártaro, o Guiena, pregou para os espíritos em prisão e arrancou das mãos da própria morte as chaves da morte. E ressuscitou no Shabat. Agora, isso que eu vou falar a continuação, para que talvez vocês não entendam agora. E aí é que vai entrar o estudo que eu estou fazendo do calendário, mas estando correto, eu vou até ler para vocês aqui as anotações que eu fiz do calendário de Enoque. Tá aqui tanta coisa, fico até meio perdido. Tá aqui, ó. The Calendar. Então tá aqui. Primeiro, qual é a definição de equinócio? É o momento exato que marca o início da primavera ou do outono. Por exemplo, o verdadeiro equinócio começou em março, dia 20 passado. E a palavra equinócio vem do latim aequus, que significa igual, e nox, que significa noite. E é o período em que dia e noite têm a mesma duração, ou seja, 12 horas. E o atual equinócio começou no dia 20 de março de 2021. Então, segundo o calendário de Enoque, que dia caiu o dia 20 de março? Alguém pode me dizer aí? 20 de março caiu que dia? Alguém pode me dizer? Por favor? Qual foi o dia da semana? Alguém sabe aí, pessoal? 20 de março, 20 passado. Quinta-feira? Não, a crucificação foi na quarta. Foi sábado passado, dia 20? Foi sábado? Então, começou o equinócio. E solstício, qual é a definição de solstício? Marca o início do verão ou do inverno. O ano tinha 10 meses, 52 semanas, 364 dias. Isso está escrito no livro de Enoque. Vamos ver? Deixa eu mostrar a vocês aqui. No livro de Enoque e também no livro de Jubileus. 2 livros que tem muita gente que torce o nariz porque são apócrifos, não é mesmo? Deixa eu colocar aqui duckduckgo.com. Por favor, não me peçam, já estou mostrando, eu vou mostrar aqui, deixa eu compartilhar a tela, porque tem gente que, Gustavo, manda para mim coisa e tal. Então, olha, abri aqui o DuckDuckGo, tá aqui, ó, DuckDuckGo. Aí vocês colocam assim, ó, livro de Enoque, tá aí. Aí aparece aqui, ó. Primeiro, tá aqui, ó, o livro de Enoque, 1 e 2 em PDF. Vou clicar aqui. Aí vocês podem salvar, podem baixar, tá bom? Aí vamos lá para o capítulo 81 do livro de Enoque. Tá aqui. Eu vou aumentar. Tá aqui, ó, capítulo 81, versículo 9. Diz assim, olha o que diz aqui. Para que o ano esteja completo em 364 dias. Então, o verdadeiro calendário, o ano nunca teve 365 dias ou 366, ano bissexto. Aliás, o livro dos Jubileus, que eu também vou mostrar a vocês, fala que ano bissexto é uma maldição. É uma maldição.
ano bissexto. E para aquele pessoal que insiste, que teima que a Terra é uma pombagira que fica rodando, molhada, perdida no espaço, largada, desesperada, abandonada, né? A 1.666 quilômetros por hora. Vou mostrar aqui a vocês uma coisa. No mesmo livro de Enoque, está aqui, ó. O livro do curso das luminárias celestes, o Sol. O livro do curso das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. Toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre. Então esse calendário aqui não tem prazo de expiração, não. É para sempre. Por quê? Porque é o calendário do Altíssimo. Até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias, o Sol. A luz do Sol levanta-se nas portas do céu do Oriente e desce nas portas do céu do Ocidente. Espera aí. Então o Sol se levanta daqui e se põe aqui. Então o Sol se move. Não é a Terra que gira em torno do Sol, mas é o Sol que gira em torno da Terra. É isso mesmo, Lombardi? É isso mesmo, cara pálida? Mas peraí, me ensinaram na escola que a Terra fica rodando igual uma pombageira. Fica rodando igual um crente todo vestido de branco, de saião, rodando, falando que está recebendo o Espírito Santo. É isso mesmo? Não, não é isso não. Então, teu professor te enganou. Poxa, eu fui enganado todos esses anos. É, rapaz, você foi enganado todos esses anos, Preto Latino. Te enganaram, rapaz. É uma tremenda mentira. Se você contar essa história no ouvido do boi, o boi vai dormir, rapaz. Porque até o castor sabe que sábado é o dia que o Eterno consagrou e o santificou. Poxa, que coisa, rapaz. Depois de burro velho eu fui aprender isso. Quer dizer que o meu dia segundo está lá na minha certidão de nascimento. Eu nasci no dia 17 de março. Preto Latino, tá ferrado, rapaz. Completamente diferente. Tu não nasceu nesse dia, não. Tudo mentira. Tudo mentira. Então, todos esses anos, o dia do meu casamento, que foi 4 de novembro de 1989, também é uma mentira? Não, teu casamento não é mentira, porque, graças ao Eterno, você está casado até hoje. Mas 4 de novembro não foi, não. Foi outro dia. Porque são 364 dias por ano, 10 meses e não 12 meses. Rapaz, me fala isso não. Ai, vou dar uma cabeçada na parede. Ai, vou enfiar o dedo na minha garganta, vou me rasgar. Pois é, pessoal. Aí continua assim. Olha só. Aqui no versículo 5. Eu vi 6 portões onde o sol sai e 6 portões onde o sol se põe. Ué, então o sol sai por 6 portões e ele entra de volta por 6 portões. Então ele tem uma rota. Ele tem uma rota. Então o sol não fica parado. Não fica parado. A lua também é assim? A lua também é assim. A lua não fica parada. O sol é o luzeiro maior, a lua é o luzeiro menor, mas a lua também tem a sua rota. Então, peraí, quem é que fica parado então? A única coisa que fica parada é a Terra. Rapaz, aí continua assim, em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem-nas. 6 portões estão no nascente e 6 no poente do sol. Aí diz, todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível. E numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo destes portões. Aí diz, olha, primeiro
avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita... Ai, meu pai, o Sol tem uma órbita. Mas e a órbita da Terra? Não, cabeção, é o Sol que tem órbita. A Terra é parada. A Terra é uma múmia parada. A Terra é tipo Joe Biden, só fica parado. Quem se move é o Sol. Quem fica rodando igual a pombagira é o Sol e a Lua, papudim, não é a Terra. Então, primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra. Aí diz, o sol se põe no céu e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste. Espera aí, o norte está aqui e o leste está aqui. Então, o sol sai daqui e se põe aqui. Caramba! Não é a Terra que roda. Não, mas se a Terra rodar, então o norte também roda. Daqui a pouco o norte vai estar aqui e o leste vai estar aqui no lugar do norte. Como é que é isso? Não dá, meus amigos. I'm so sorry to let you know, but the earth is flat. Eu sinto muito em dizer-lhes, mas a Terra é plana, é flat. É redonda, mas é flat, não é uma bola giratória que fica rodando igual uma pombagira. Não existe isso. Isso é mentiroso. Olha só. O sol se põe no céu e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste. É conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira, ele sai no primeiro mês, pelo grande portão. Está claro, não está? Agora vamos ver o livro de Jubileus, o que diz. Poxa, eu estou emendando tudo, né? Páscoa com calendário, mas vale a pena. Vamos lá, novamente, duckgo.com. Aqui, ó. Livro dos Jubileus. Eu já tenho guardado aqui, mas eu estou fazendo isso para mostrar a vocês, porque todas as vezes que eu falo desses dois livros, Gustavo, manda para mim. Poxa, você não precisa esperar eu mandar, você pode fazer isso. Tá aqui, ó, PDF, Livro dos Jubileus. Ó. Aí você clica. Aí pronto, apareceu. Deixa eu aumentar aqui. Tá aí, Livro dos Jubileus. Aí vamos lá para o capítulo 6. Vamos lá para o capítulo 6 do livro de Jubileus. Vamos ver uma coisinha aqui. Do versículo 22 em adiante, capítulo 6. Tudo isso eu estudei hoje, pessoal. E a parte da Passover, ou Pessar, eu estudei ontem à noite mesmo, logo após ter terminado a live com vocês. 6:22. Assim, ó. Tá aqui, começando daqui, ó. 6:22. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, que a terra deu uma rodada, me deu sede agora. Rodopiou. Me deu sede. Porque eu escrevi no livro da primeira lei, isso é Moisés recebendo a lei, Moshe recebendo a lei do Eterno, e o anjo da promessa falando com ele, ditando para ele e ele escrevendo. Porque eu escrevi no livro da primeira lei, no qual eu escrevi para ti, que tu deves celebrar, entre colchetes aqui, a festa, na estação correspondente, um dia no ano, e eu expliquei a ti seus sacrifícios, os quais os filhos de Israel devem se lembrar e devem celebrar por todas as suas gerações neste mês, um dia em cada ano.
Aí vem assim: e na lua nova do primeiro mês, e na lua nova do quarto mês, e na lua nova do sétimo mês, e na lua nova do 10º mês são os dias de se lembrar. Conforme eu disse aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Eu anotei aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Primeiro mês, quarto mês, sétimo mês e 10º mês. Aí, 3 meses eram iguais. Aí, a cada 3 meses, havia uma pequena mudança. Por causa de um dia solar chamado Takufa, que não era contado. E daí vem a confusão que muitos dizem que o calendário tem 360 dias, mas na realidade tem 364, acrescentando esses 4 dias, chamado Takufa, que deviam ser acrescentados no primeiro mês, no quarto mês, no 7º mês e no 10º mês. A cada 3 meses acrescentava-se um dia, mas não era um ano bissexto, tá bom? Ano bissexto, eu vou mostrar para vocês aí, é uma praga, tá bom? Então, vamos lá. Então, repetindo. E na lua nova do primeiro mês, e na lua nova do quarto mês, e na lua nova do 7º mês, e na lua nova do 10º mês são os dias de se lembrar e os dias das estações nas 4 divisões do ano. Isso está escrito e ordenado como um testemunho para sempre. E Noé ordenou para si mesmo como festas pelas gerações para sempre, de modo que elas se tornaram um memorial a ele. Aí continua aqui dizendo o seguinte: e na lua nova do primeiro mês foi pedido a ele, Noé, que fizesse para si uma arca. E naquele dia a terra tornou-se seca e ele abriu a arca e viu a terra. 6:26. E na lua nova do quarto mês, as bocas das profundezas do abismo foram fechadas. E na lua nova do 7º mês, todas as bocas do abismo da terra foram abertas. E as águas começaram a descer para dentro delas. Noé ficou a 150 dias, exatos 150 dias ou 5 meses dentro da arca. E na lua nova do 10º mês, os topos das montanhas foram vistos e Noé se alegrou. E por esta razão, agora prestem bem atenção começando daqui. E por esta razão, ele ordenou-os para si mesmo como festas em um memorial eterno, e assim são elas ordenadas. E eles colocaram nas tábuas celestes, cada um tinha 13 semanas, porque de um para o outro foi passado o memorial deles do primeiro ao segundo, e do segundo ao terceiro, e do terceiro ao quarto. 364 dias tem 13 semanas vezes 28, ou seja, 13 luas novas. E todos os dias do mandamento serão 52 semanas de anos. E assim o ano inteiro é completo, 364 dias, exatamente o que disse Enoque. Correto? Então, o ano, segundo o calendário enoquiano, tem 364 dias. E todo ano novo começa na quarta-feira. Quarta-feira era o primeiro dia. E o ano começava sempre na primavera. Sempre na primavera, nunca no verão, como o nosso começa, porque estamos no hemisfério sul. Então, janeiro, que vem do deus Janus, que tem 2 caras, que significa início e fim, é o primeiro mês do ano. Isso é mentira, isso é paganismo. Isso veio da igreja apóstata de Roma. Continuando aqui. Assim está gravado e ordenado nas tábuas celestes. E não deve ser negligenciado este mandamento, nem sequer um ano, nem de ano para ano. Preste bem atenção, meus queridos, por favor. E ordene aos filhos de Israel que observem os anos de acordo com esse cálculo. 364 dias. E constituirá um ano completo. E eles, ou seja, os filhos de Israel, não deverão estragar essa contagem
de tempos dos dias e das festas, porque tudo cairá sobre eles de acordo com o testemunho deles. Olha a importância do calendário aí. Ah, então, Gustavo, estamos sob maldição? Não, porque nos ensinaram errado. Quem aqui aprendeu o calendário de Enoque na escola? Eu estou aprendendo agora, pessoal, com 56 anos de idade, depois de burro velho. O calendário que nos foi ensinado foi o calendário da prostituta, da meretriz do Apocalipse, que é o calendário gregoriano. Então, vou repetir. 6:32. E ordene aos filhos de Israel que observem os anos de acordo com esse cálculo. 364 dias. E constituirá um ano completo. E eles não deverão estragar esta contagem de tempo, dos dias e das festas, porque tudo cairá sobre eles de acordo com o testemunho deles. E eles não deixarão nenhum dia de fora, nem perturbarão nenhuma festa. Mas, aqui continuando, mas quando eles negligenciarem e não observarem-nas de acordo com os mandamentos dele, ou seja, de Deus, então eles perturbarão sua contagem de tempo e os anos ficarão movidos de sua ordem. Não é o que está acontecendo agora? As estações e os anos ficarão com sua ordem violada, ou seja, desalinhados. E eles negligenciarão suas ordens. E ainda continuando. E todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão o caminho dos anos. E esquecerão as luas novas, as estações e os sábados. E eles seguirão erroneamente toda a ordem dos anos. É o que está acontecendo. Nem os judeus estão vivenciando o calendário correto. E ainda diz mais aqui. E todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão o caminho dos anos. E esquecerão as luas novas e as estações e os sábados. Não é o que acontece nos dias atuais? Porque eu sei e de agora em diante vou declarar a ti. E não é de minha própria invenção, porque o livro escrito está diante de mim. E nas tábuas celestes a divisão dos dias é ordenada, de modo que eles não esqueçam as festas do mandamento e andem de acordo com as festas dos gentios e sigam os erros e a ignorância deles. Somos nós. Porque nós fomos ensinados assim. Nos ensinaram o errado. Porque haverá aqueles, olha só, pessoal, como é forte. Haverá aqueles que farão observações seguras da lua e de como ela está fora de sua estação e chega de ano em ano, 10 dias mais cedo. Por essa razão, chegará o dia em que errarão o dia do testemunho e criarão um dia abominável e deste, de um dia impuro, farão festivo e confundirão todos os dias, o dia santo com o impuro. O que o Papa quer? Ele não quer colocar o domingo como dia de descanso e substituir o sábado pelo domingo? E o dia impuro com o dia santo. Então dissolverão os meses, sábados, festas e jubileus. Aí diz assim, olha aqui a explicação. Chegará o dia em que errarão o dia do testemunho e criarão um dia abominável. E deste dia impuro farão festivo, dia errado do ano novo, dia 365 ou dia bissexto 366, ou seja, ano com 365 dias ou ano com 366 dias é uma abominação diante dos olhos do Eterno. É uma abominação. Porque o calendário do Eterno tem 364 dias. Por esta razão, eu ordeno e testifico a ti, para que tu testifique a eles,
que após tua morte teus filhos errarão, de modo que não farão um ano com somente 364 dias. E por esta razão eles dissolverão as luas novas, estações, sábados e festivais, e eles comerão todo tipo de sangue com todo tipo de carne. Tá claro, não está? Olha, você não se sente enganado? Eu me sinto enganado. Eu me sinto um trouxa. Mas o Pai perdoa os nossos anos de ignorância. O Pai perdoa os nossos anos de ignorância. Mas o ano certo tem 364 dias. E o primeiro mês do ano era março. Aliás, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver assim, ó, escrito assim. No 10º, como nós vimos lá, pega novamente Êxodo 12:3. Êxodo 12:3. Deixa eu mostrar a vocês aqui uma particularidade. Êxodo 12:3. Vamos lá, novamente. Nós vimos essa passagem. Vamos lê-la de novo. Falai a toda a congregação. Vou ler desde do primeiro versículo. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, não fala qual é o nome do mês. Os meses não tinham nome. No calendário de Enoque era conhecido como no 17º dia do segundo mês, no 20º dia do quarto mês, no quinto mês, no quinto dia do sexto mês. Aí o que fez o homem? O que fez o homem? E eu anotei aqui, ó. Eu já estou dando um spoiler para vocês do que eu estudei hoje. Quer dizer, 2 lives em uma, né? Olha só. Dias da semana. Tá aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu colocar aqui a tela cheia para mim. Só um momentinho. Aqui, ó. Dias da semana, tá vendo aí? Calendário gregoriano. Olha o que diz aí. Dies solis, o dia do sol, Sunday, domingo. Dies lunae, o dia da lua, segunda-feira, em castelhano, lunes. Dies Martis, o dia de Marte, o deus da guerra. Dies Mercurii, o dia de Mercúrio, ou miércoles no castelhano. Dies Iovis, o dia de Júpiter, quinta-feira. Dies Veneris, o dia de Vênus, sexta. Dies Saturni, o dia de Saturno, sábado. Os meses do ano, tá aqui, olha. Nomes dos meses. Martius, março, em homenagem a Marte, deus da guerra. Aprilis, em homenagem à deusa Afrodite. Maius, tá aqui, desse lado aqui, né? Maius, deusa ninfomaníaca Maia. Vai vendo. Iúnius, deusa da guerra e das mulheres, Juno. Janus, janeiro, deus romano que marca o início e o fim. Fevereiro, Februm, purificação, ou februa, ritos ou instrumentos usados para purificação. E no dia 15 de fevereiro em Roma era celebrado um festival, tá aqui, ó. Jovens do sexo masculino, parcialmente desnudos, apenas vestindo uma capa feita de couro de cabra, contornavam a fronteira sagrada de Roma, chicoteando alegremente mulheres vestidas somente com tiras. Esse ritual servia para purificar a cidade e promover a fertilidade. Veio o homem e colocou tudo isso daí, todo esse paganismo. Tá vendo? Todo esse paganismo. 15 de fevereiro, um ritual de purificação e fertilidade, em que homens jovens, praticamente desnudos, só com uma capa,
davam a volta na fronteira de Roma e depois vinham dando chicotada, só no lombo da Anitta. Vai, cadê o teu caneco tatuado? Toma chicotada, toma chicotada, toma chicotada. Isso aí, Imperial News, vulgo carnaval. Aí depois, eu postei isso lá no Instagram, aí teve uma pessoa que perguntou assim, mas para que estudar o calendário? Ora, depois de tudo isso que eu mostrei a vocês, eu ainda preciso explicar o porquê estudar o calendário? Preciso explicar? Nós fomos tremendamente enganados, meus amigos. Tremendamente enganados. E eu vou continuar. Amanhã eu não sei porque tem outras coisas que eu também estou estudando, mas, pessoal, é maravilhoso como o Espírito do Eterno nos guia e arranca dos nossos olhos todas as escamas e as máscaras caem e a gente passa a ver a verdade. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Passei um dia muito agradável aqui. Não saí para nada. Um sábado de sol, quer dizer, só saí para pegar minha comida. Fiquei o dia todo aqui enfurnado dentro de casa, mas feliz da vida, porque eu estava com meu pai aqui em comunhão com ele. Isso é muito forte. Ainda tem o livro de Baruch, que também fala sobre muitas coisas. Por isso, deixa eu voltar aqui no livro de Enoque, novamente. Deixa eu voltar aqui no livro de Enoque. Está aqui, né? Está aqui. Olha o que diz o livro de Enoque no capítulo 80. Sobre os dias que estamos vivendo agora. Cada vez mais eu entendo por que não deixar esse livro entrar. Olha só. Está aqui, olha. Naqueles dias, Uriel respondeu e me disse, eis que eu mostrei-te todas as coisas, ó Enoque, e todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações e chegadas para retorno. Agora preste atenção. Nos dias dos pecadores, os anos serão o quê? Encurtados. O que coaduna com o que o Messias disse, que os dias estão sendo o quê? Abreviados. E olha porque vai haver fome e escassez de alimentos. As sementeiras atrasar-se-ão nas terras e nos campos. Todas as coisas alterar-se-ão sobre a terra, e não acontecerão mais no seu devido tempo. A chuva será restringida e o céu ainda permanecerá. Naqueles dias, os frutos da terra serão tardios e não florescerão na sua estação. Eu lembro que antigamente era tempo de manga, carambola, tempo de jamelão. Hoje em dia é tudo artificial, alimentos geneticamente modificados, frutas sem caroço, frutas amadurecidas na base da força. Não é mesmo? E aqui, naqueles dias os frutos da terra serão tardios e não florescerão na sua estação. E em sua estação os frutos das árvores serão retidos. A lua alterará a sua ordem, deixando de aparecer com sua regularidade. Olha aí. Naqueles dias, ver-se-á o sol da tarde andando no último grande carro em direção ao ocidente e brilhando mais forte do que normalmente, enquanto muitos chefes entre as estrelas de autoridade errarão, pervertendo seus caminhos e obras. Então, meus amigos, até a natureza vai se revoltar. Porque o dia da vingança do Eterno se aproxima. O dia da vingança do Eterno se aproxima. Meus amigos, nós não temos muito tempo, não. Isso que eu estou passando para vocês, eu fiz com todo prazer, volto a repetir. Mesmo sozinho aqui, com uma saudade tremenda da minha esposa, mas eu passei um dia maravilhoso.
aqui na presença do Pai. Um dia maravilhoso, um dia excelente. E ainda, novamente, a minha cintura quis travar, ainda estou com um pouco de dor aqui, né? Ainda estou com um pouco de dor, minha cintura quis travar novamente, mas eu passei um dia maravilhoso, estudei um bom tempo que eu não estudava tanto a Bíblia como estudei hoje, e tudo para passar para vocês. Aí eu pergunto, tem gente que para mostrar isso para vocês é só na comunidade fechada e tem que pagar, não é mesmo? Tem gente que coloca material como esse em curso em que você tem que comprar. Qual foi o pastor, seja qual for a denominação que você frequentou que te ensinou isso? Qual foi? Está aqui, Gus, o calendário gregoriano foi uma homenagem aos Grigori, anjos caídos que copularam com as filhas dos homens, filhas de Caim. Sim, também, correto. Então, para mim, isso não é uma perda de tempo, eu não perdi meu tempo, ao contrário, eu ganhei meu tempo. Olha quanta coisa eu aprendi, o que eu aprendi eu estou passando para vocês. Sabe, eu não vejo isso como uma perda, eu vejo isso como um investimento, eu estou investindo em almas. Eu estou investindo em vocês. Aquilo que o Pai me deu, eu estou passando, investindo em vocês. Porque sábio é aquele que ganha almas. E ainda tem mais aqui que, poxa, eu nem comentei ainda. Está aqui, olha, eu vou compartilhar novamente a tela. Bom, gente, há controvérsia sobre o dia em que Jesus nasceu, certamente, e nós sabemos que não foi em dezembro. Dezembro foi, digamos, uma adaptação de uma festa popular, mostrando, digamos, a conquista da igreja na Europa. Dezembro foi a adaptação de uma festa popular representando a conquista da igreja na Europa. Você acredita nisso? Que o Pai tenha misericórdia dele, o bispo Walter McAllister já partiu, mas olha o que ele diz aqui. Dezembro foi a adaptação de uma festa popular. Popular de quem? Celebrar a Tamuz, filho de Semíramis, é uma festa popular? Vocês estão vendo? Mas aí não fica por aí, não. Agora, o dia que Jesus morreu, isso sim é algo observado há 2000 anos, que Jesus morreu na sexta-feira, antes das 6 da tarde. Há pessoas que dizem assim, não, como é que faz as contas? Sexta, sábado, domingo? Não, são 2 dias que ele passou no túmulo. Não. No calendário, não no calendário, mas o modo de marcar o tempo judaico, o dia começa às 6 da tarde. O dia certo começa às 6 da tarde. Jesus foi crucificado na sexta-feira, né? E ele ressuscitou no domingo, que consta como 3 dias de diferença. No terceiro dia, não passou 3 dias inteiros, mas no terceiro dia, ou seja, primeiro dia sexta, sábado segundo dia, e então Cristo ressuscitou. Viu? Então, segundo esse ensinamento pagão aí, o Messias então não é o Filho de Deus, ele não cumpriu o sinal do profeta Jonas. E olha que ele era considerado, quem é do Rio de Janeiro lembra dele, do bispo Walter McAllister, da Igreja de Nova Vida. Quantas pessoas ele ensinou essa mentira, esse ensinamento pagão? Ele não morreu na sexta-feira. Foi provado aqui hoje. Ele não morreu. Vocês estão vendo como o sistema é cruel, engana? No terceiro dia. Mas ele de fato foi crucificado numa sexta-feira. E a igreja tradicionalmente tem observado isto, que ele foi crucificado na sexta-feira da paixão e ele ressuscitou no domingo. E em virtude disto, a igreja passou a celebrar o dia do Senhor como o dia de domingo, transferindo... Tá vendo?
o dia do Senhor como o dia de domingo. Isso é o ensinamento do Vaticano. O Vaticano baixou essa ordem. Vocês estão vendo? Assim, a observação de um dia por semana, que essa questão do sábado sendo um dia em cada 7, a igreja passou a observar isso no domingo em vez de ser no sábado, né? Então, não, sim, Cristo morreu. Alguns teólogos, às vezes eu recebo essas perguntas, alguns teólogos, sinceramente, tem teólogos e tem teólogos, tem teólogos liberais, tem teólogos que mal confiam na Bíblia, nem consideram a Bíblia a palavra de Deus. E para ser um teólogo, tem teólogos muçulmanos, tem teólogos judaicos, tem teólogos, assim, teologia é um termo abrangente. Agora, teologia cristã, bíblica, cristã de verdade, todos concordam que Jesus morreu na sexta-feira. Tá vendo, meus amigos? E tal como ele, muitos também ensinavam isso. Tá aqui, ó. Ainda tinha isso daqui para mostrar isso para vocês. Eu vou pegar esse link aqui do site Solo Escritura e vou mandar para vocês aqui no chat. Tá aí, ó. Mandei 1, 2, 3 vezes. Tá aí, mandei para vocês. Aí vocês leiam, façam as suas pesquisas, averiguem os versículos e cheguem às suas conclusões. E tem um outro também em inglês que eu traduzi, que provas incontestáveis de que o Messias morreu na quarta e ressuscitou no Shabat. Mas esse daqui já é muito bom. Dá para vocês terem um grande embasamento sobre esse tema. Bom, meus amigos, deixa eu ver aqui. Já temos 2 horas e 13 minutos de live. Tomei meu tempo, falei de tudo um pouco, né? Falamos da profecia, da falsa profecia do dia 30. Toquei aí um áudio também do Romilson, que voltou, e para ele, Romilson Enécio. Já errou 2 vezes, mas continua insistindo no erro, quer dizer, ele gosta de pecar, ele é um iníquo, ele gosta de pecar, ele gosta de praticar a impiedade. Falamos da verdadeira Páscoa, ou melhor, da libertação, e ainda tinha outras coisas aqui a serem comentadas. Eu resumi, fiz o resumo do resumo e ainda assim já mais de 2 horas aqui falando. E no final foi feito um comentário sobre o calendário, que também tem a ver com esse tema aí. E eu quero agradecer muito a todos vocês pela atenção dispensada à minha pessoa. Espero ter podido tornar o seu sábado, a sua noite de sábado, em uma noite muito melhor. Eu sei que é chato ficar em casa, tudo fechado, e de repente, justamente nesses dias, poxa, tá com vontade de comer um hambúrguer hoje, mas ninguém está entregando nada, não tenho aqui para fazer. Justamente nesses dias que a gente tem vontade de comer as coisas que a gente não tem como comprar porque está tudo fechado, está tudo no lockdown, não é mesmo? Então espero que vocês tenham desfrutado tanto quanto eu dessa live, que abordamos vários temas aqui. Muito obrigado mais uma vez. E amanhã, novamente, à noite, eu voltarei dando continuidade a mais algum tema que já iniciei, já vários temas iniciados, e eu vou dar continuidade a algum tema, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado aos moderadores, muito obrigado você, Arroz de Festa, muito obrigado você que já acompanha os canais já há muito tempo, né? Uma surpresa que tiraram um strike desse canal aqui. O próprio ForceTube reconheceu que errou comigo e retirou um strike. Por isso que eu fiz a live. E como é um tema espiritual, né? E esse canal aqui é para temas espirituais, então
foi do Pai mesmo. Giovana Carvalheiro, eu creio que Yeshua morreu numa quarta-feira. Bom, os argumentos foram apresentados, agora cada pessoa que tire as suas próprias conclusões. Eu também coloquei aí o link do website, vou colocar novamente aqui no chat, para quem não pegou, vou colocar aí, ó, esse website aqui, ó, tá aí. Novamente, segunda vez, terceira vez. E aí você entre, visite o site, leia tudo, procure na sua Bíblia e tire as suas conclusões. Tá bom? Branca Barreto, muito obrigado. Ela colocou aqui. O sábado com você, Gustavo, muito agradável. Obrigada pelo ensinamento. Boa noite. Não, muito obrigado a todos que estão aqui, que acompanharam essa transmissão. Eu lhes desejo uma noite abençoada. Um domingo, dentro da medida do possível, também melhor do que foi o dia de hoje, né? E principalmente que haja muita paz no seu coração e que o Espírito Santo te guarde e te proteja de todo mal, tá bom? Beijão do preto no coração de cada um de vocês. May Yahushua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.